Olá, você sabe qual a diferença de avaliação e intervenção psicopedagógica? Eu recebo muitas perguntas quanto a isso de estudantes de psicopedagogia e, por incrível que pareça, recebo essa pergunta até de psicopedagogos já formados. Qual a diferença de avaliação e intervenção, Simone? Em que momento se faz a avaliação? Em que momento se faz a intervenção? O que é que eu vou fazer nas sessões de avaliação, assim como nas sessões de intervenção também? Então, vamos lá, rapidamente, esclarecer hoje a diferença de avaliação e intervenção. Nós, psicopedagogos, quando iniciamos o processo com o nosso paciente, as primeiras sessões são chamadas sessões de avaliação psicopedagógica. São nessas sessões que nós vamos fazer avaliações qualitativas e avaliações quantitativas, utilizando muitas vezes instrumentos específicos da psicopedagogia nesse processo de avaliação. O que é que a gente quer durante esse processo? O profissional psicopedagogo, durante as sessões de avaliação, ele quer conhecer aquele paciente, ver e identificar aquilo que o paciente já sabe, já traz com ele, já conseguiu avançar, e aqueles aspectos em que o paciente está em atraso. E, além disso, o psicopedagogo investiga também o porquê desse atraso. Então, por vezes, a criança tem dificuldade na leitura, interpretação de texto, e a gente precisa fazer esse processo de avaliação para saber o porquê dessa dificuldade de leitura, o porquê dessa dificuldade de interpretação de texto. Alguns dos instrumentos que nós temos para utilizar, por exemplo, na investigação dos processos de leitura, é o PROLEC e o CONFIAS, que eu vou falar mais sobre eles em outros vídeos. Em relação ao PROLEC, na minha plataforma de cursos, psicopecursos.com, eu tenho um mini curso de aplicação do PROLEC. Então, vocês podem já, durante esse mini curso, ver que instrumento é esse, como é que ele funciona, como é a aplicação, e lembrando que o acesso a esse mini curso é vitalício. Então, você vai se inscrever e vai sempre ter acesso para rever e tirar toda e qualquer dúvida que aconteça durante a aplicação deste instrumento, que investiga os processos de leitura. Mas voltando para o assunto de hoje, que é a avaliação e intervenção, durante as primeiras sessões, que são as sessões de avaliação, o profissional psicopedagogo, ele faz uma avaliação quantitativa, que é quando nós usamos instrumentos específicos, instrumentos de pontuação, né, que nós vamos observar ao final qual foi o resultado alcançado pelo paciente. Mas não utilizamos só esse tipo de instrumento, né? Fazemos também a avaliação qualitativa, que é aquela avaliação que comumente a maioria dos psicopedagogos fazem, e fazem com muita autoridade, que é aquela que nós avaliamos durante a execução de jogos, de brincadeiras, né, de atividades com esse paciente, né? A avaliação qualitativa, ela é através da observação do olhar clínico do profissional de psicopedagogia. Então, tudo que a gente vê durante esse processo, tudo que a gente observa, todos os aspectos, as dificuldades, os avanços, nós vamos registrando, mesmo que seja a avaliação qualitativa. Para que quando chegue mais ao final, para que quando a gente precise fazer o relatório final, nós tenhamos tudo anotado, tudo que foi observado, todos os aspectos daquela criança, para que possamos realmente juntar os dados, estudar, fazer um levantamento de hipótese, os encaminhamentos necessários
e o relatório final no momento da devolutiva. Então, as primeiras sessões psicopedagógicas são as sessões de avaliação, normalmente duram em torno de 10, 12 sessões, aí vai depender do profissional, vai depender da queixa, vai depender do desenvolvimento desse paciente, né, das dificuldades que ele possa vir a ter para fazer as atividades propostas e os testes durante o processo de avaliação. Por isso, quando a gente fecha um pacote inicialmente de avaliação, eu costumo já avisar aos pais, olha, estamos fechando um pacote de 12 sessões para que eu faça o processo de avaliação do seu filho e, ao final, possa fazer um levantamento de hipótese, possa descartar algumas coisas, indicar outras, né? Mas estamos fechando um pacote de 12 sessões, mas por vezes acontece de precisarmos de uma ou outra sessão a mais. A gente já avisa isso e já coloca também no próprio contrato do pacote. E aí, terminou essas sessões de avaliação, você já fez um levantamento de hipótese, o que é que você imagina, o que é que você percebeu que essa criança possa vir a ter, uma possível dislexia, um TDAH, um déficit de atenção, você descartou qualquer uma dessas possibilidades, o que aconteceu mesmo foi um atraso na aprendizagem, algum problema aí nos métodos de ensino que não alcançaram essa criança. Tudo isso você vai colocar num relatório final, o qual você vai entregar uma cópia à família e fazer o momento da devolutiva, que é quando você entrega esse relatório à família e conversa com ela sobre todos os aspectos que estão citados ali naquele relatório. Concluiu essa parte, concluiu a parte da avaliação, a parte do relatório, aí você vai iniciar as sessões de intervenção psicopedagógica. E aí o que você vai fazer nessas sessões? Todos aqueles aspectos que você observou que o seu paciente tem dificuldade durante todo o processo de avaliação, você vai trabalhar durante a intervenção para minimizar essas dificuldades, essas falta de habilidades, né? Tudo isso você trabalha durante o processo de intervenção. A avaliação, você vai estudar as dificuldades, vai encontrar o porquê das dificuldades do paciente. Intervenção, você vai trabalhar para minimizar todo esse atraso, toda essa dificuldade que você encontrou. Por vezes, é necessário que esse trabalho seja feito de forma multiprofissional, né? Psicopedagogo, às vezes você observa que a criança tem algum problema na fala que não compete a você, então você faz o encaminhamento para que esse trabalho aconteça também junto a uma fonoaudióloga. Quando você identifica algum problema emocional durante o teu processo de avaliação, porque temos testes também como os testes projetivos que nos indicam isso aí, ou até durante a anamnese a gente tem alguns dados que nos fazem ver que a criança ou mesmo a família tem alguns aspectos emocionais que precisam ser trabalhados. Então, a gente faz o encaminhamento também para a psicóloga e continuamos em contato durante todo o processo de intervenção, em contato com família, psicóloga, fonoaudióloga, professor, coordenador, todos os profissionais envolvidos no processo educacional do nosso paciente. Então, gente, eu espero que tenha ficado claro aí a diferença de avaliação, de intervenção. Aproveitei a oportunidade para fazer alguns outros esclarecimentos. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!